Bom dia, povo amado de Deus, a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, também pelas nossas mídias sociais. Uma alegria estarmos juntos neste dia, nesta quinta-feira eucarística, com o programa Com a Palavra. Esse programa que tem o objetivo de levar a experiência da Palavra de Deus, de um Cristo vivo e vivido a cada um de nós. Este é o convite a você nesse dia, nessa quinta-feira, de você também procurar aí numa capela ou na sua paróquia adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira é quinta-feira de adoração, onde nós valorizamos, que foi o dia da instituição da Eucaristia. Está aí um dia também de nós valorizarmos ainda mais a presença real de Jesus na hóstia santa. Graças a Deus temos essa oportunidade, como católicos, de comungar da presença real de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. E já neste início do programa, eu quero convidar a você a fazer esta oração, uma oração da Eucaristia, que diz assim: ó Jesus, sabemos que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nós desejamos consolá-lo pelos sacrilégios e pecados com que és ofendido neste sacramento admirável. Nós nos unimos aos coros dos anjos para adorar-vos. Nós nos unimos aos coros dos santos para adorar-vos. Nós nos unimos com toda a igreja para adorar-vos. Nós vos oferecemos esta oração em reparação pelos pecados, sacrilégios e blasfêmias com que és ofendido. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus pelo dom da Eucaristia. Louvado seja Deus por hoje podemos, muitas pessoas não têm a oportunidade, mas podemos ir a uma igreja, participar da missa, adorar a Jesus, comungar da presença real de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estamos, como eu disse nesse programa Com a Palavra, hoje, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é o milagre da retomada. Olha que tema bonito! A partir da passagem de João, capítulo 21, do 15 ao 17. O milagre da retomada. E eu quero convidar você já a pegar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, pegar a palavra para nós meditarmos. João, capítulo 21, a partir do versículo 15, porque é aquela passagem onde Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Vamos ler essa passagem? Queremos aprender muito com o nosso Senhor, que não desiste de nós. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque lhe perguntou pela terceira vez se era seu amigo. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: cuida das minhas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Esta palavra, irmão e irmã, que está aqui em minhas mãos, esta palavra tem poder para nos transformar. Essa palavra tem poder para nos curar. Essa palavra tem poder para te levantar hoje, de qualquer situação em que você se encontre. Creia que ao proclamarmos a palavra de Deus, uma obra nova já está
começando aí na sua história, na sua vida. Uma obra nova já está começando no seu coração. Principalmente para você que era da igreja, era compromissado aí em alguma pastoral, em algum movimento, e que por algum motivo, a exemplo de São Pedro, que disse que amava o Senhor, que disse que daria a vida por Jesus. Pedro disse: darei a vida por ti, Senhor. A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E para vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro foi o primeiro a responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, disse Jesus. Não foi um ser humano que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este mesmo homem, em que Jesus confia a igreja a ele, em que disse que amava o Senhor, este mesmo homem, quando Jesus mais precisou dele, este mesmo homem negou Jesus. E por que negou Jesus, irmão e irmã? Depois ele quis abandonar a missão. Veja, Pedro era um vocacionado, sim, como todos nós vocacionados pelo batismo. Mas como ele disse que amava o Senhor, daria vida, e depois ele nega Jesus, aqui em João capítulo 21, já no início de João capítulo 21, Pedro, ele diz assim, ó, Jesus apareceu de novo aos discípulos, então Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós vamos contigo. Quem era esse nós? Algumas pessoas ali, alguns discípulos que estavam com Pedro. Então eles voltaram para a pesca, que era a atividade deles. Alguns raciocinam que Pedro voltou para a vida velha. Não é uma vida velha no sentido de erro, de pecado. Pedro voltou para as suas atividades. Aquilo que ele fazia, pescava, era um pescador. O que isso quer nos ensinar? Que às vezes nós também, irmão e irmã, falamos que amamos a Deus, que daremos a vida por Ele. Mas aconteceu talvez na minha, na sua história, talvez aconteceu que você não foi fiel como gostaria, não foi perfeito como almejava, talvez você caiu em algum erro na sua vida, na sua busca, você mesmo que já era de igreja, ou não, talvez você está começando agora, e talvez você quis desistir, ou desistiu por causa deste erro, por causa deste pecado. Pedro estava lá, tinha voltado a pescar. Mas a coisa mais importante, irmão e irmã, para todos nós hoje, a coisa mais importante é que Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. Aconteça o que acontecer, saiba que o Senhor sempre oferece uma oportunidade nova a cada um de nós. E hoje, assim como o Senhor ofereceu uma oportunidade nova para Pedro, Jesus está oferecendo também uma oportunidade nova a mim e a você, neste início de ano. Nesta quinta-feira eucarística, porque Pedro, se Jesus não fosse ao encontro dele novamente, Pedro teria parado ali, irmão. E nós não teríamos o grande São Pedro, chefe da igreja, o grande São Pedro que lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, após a vinda do Espírito Santo, é ele que se coloca de pé, e esse se colocar de pé já quer dizer de um homem transformado, de um homem resgatado, de um homem curado, de um homem que fez a experiência com Jesus Cristo ressuscitado, com Jesus Cristo vivo ressuscitado, e com a graça do Espírito Santo. Pedro se coloca de pé e começa a pregar a palavra de Deus.
Começa a anunciar aos irmãos que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo tem poder para transformar qualquer realidade, qualquer pessoa, qualquer situação. No decorrer desta minha caminhada de igreja, depois que eu fiz a minha experiência com Deus com 24 anos de idade em um retiro, e depois fui vivendo todo este tempo de ministério, de vida em Deus, depois chamado ao sacerdócio, eu vejo quantas pessoas estão vivendo esta graça, este milagre da retomada. A pessoa que faz uma experiência com Deus, a vida dela é transformada. Assim como a vida de Pedro foi transformada. A pessoa que faz uma experiência de Deus, a família é transformada. O ambiente onde ela está muda. Por quê? Porque fez a experiência de um Deus que é amor e é misericórdia. Só é possível retomar se você abrir o coração para Jesus misericordioso. E se deixar tocar pelos raios da misericórdia, se deixar tocar pelo poder de Deus. Não dar ouvidos ao inimigo que quer te jogar para baixo, que quer te deixar mesmo, como diz, a pessoa às vezes é tão pessimista que a gente fala, olha, mas tem sempre uma luz no fim do túnel. A pessoa fala assim, mas é do trem que vem para passar por cima. Pessoa pessimista é assim, é aquela pessoa que não tem perspectiva de vida. Não, irmão, irmã, para aquele que está em Deus sempre há uma luz. Mesmo que você esteja talvez prostrado, desanimado, talvez remoendo os erros, como Pedro aqui estava remoendo os seus erros, sim. Mas Jesus vai ao encontro. O que mais me toca nesta palavra é que Jesus vai ao encontro. Ele vai lá no mar de Tiberíades, ele prepara uma fogueira, porque foi diante de uma fogueira que Pedro traiu Jesus. Em nenhum momento Jesus perguntou a Pedro do seu passado, dos seus erros. Olha que interessante isso. Jesus não está preocupado com os seus erros passados, mas com aquilo que você quer ser a partir de hoje. Jesus não está preocupado se você errou demais em 2023 ou acertou de menos. Jesus está preocupado com o que você quer a partir de hoje. Ele está te visitando hoje como visitou Pedro. E poderia ter, sim, se fosse talvez um de nós, poderia ter perguntado para Pedro, por que você fez isso, não é verdade? Se fosse eu, se fosse você no lugar de Jesus, confiou uma missão a alguém. Este alguém disse que daria vida por você, que estaria sempre ao seu lado, né? Mas essa pessoa te traiu, negou como Pedro. O que você faria quando encontrasse com essa pessoa? Olha a atitude de Jesus. Encontrando-se com Pedro, ele poderia ter perguntado, por que você fez isso comigo? Eu confiei a igreja a você, tu és Pedro. Ele fez isso antes, irmãos, foi depois. Antes de Pedro negar Jesus. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você disse, Pedro, que daria vida por mim. Olha o que você fez. Jesus não fez nada disso. Jesus fez esta pergunta novamente a Pedro, e é a pergunta que Jesus faz a mim e a você no dia de hoje. Diante de tudo que você viveu, tu me amas? Perguntou a Pedro, tu me amas? Depois perguntou mais uma vez, Pedro, tu me amas? E depois perguntou mais uma vez. Só que aqui, quando a gente pega essa passagem no original, no grego, Jesus pergunta no verbo ágapo, de ágape. Jesus pergunta assim para Pedro, Pedro, você está disposto a dar a vida por mim novamente? E Pedro responde no verbo filia, verbo fileu, de filia, né? Que é o verbo da amizade. E aí Jesus, é como se Jesus perguntasse assim para Pedro, né? Pedro, você está disposto a dar a vida por mim novamente? Pedro responde, Senhor, eu gosto muito do Senhor, te admiro, o tenho como amigo,
mas não responde que está agora, porque Pedro agora tem consciência dos seus limites. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você está disposto, ou melhor, você está disposto, no ágape, a dar a vida por mim? Pedro responde mais uma vez: Senhor, eu te admiro muito, eu gosto muito do Senhor. E aí, por isso que a terceira, aqui pegando a palavra, pela terceira vez Pedro perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque lhe perguntou pela terceira vez se era seu amigo. Jesus, quando ele faz a terceira pergunta a Pedro, ele se rebaixa a nível de Pedro. Aí ele pergunta no verbo fileu, de filia. Ele pergunta: Pedro, você gosta mesmo de mim? Você é mesmo meu amigo? Mas já não para dar a vida. Por isso que diz que Pedro ficou incomodado, Diz aqui a palavra: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu de forma diferente. Hoje, Jesus está descendo no seu nível para te levantar. Como diz aquela oração que nós rezamos no Sábado Santo, a liturgia das horas, que Jesus desceu a mansão dos mortos para resgatar Adão, tomou Adão pela mão e disse: vamos, levanta-te, sai daí. Talvez você está nessa situação, talvez você está no túmulo, como Lázaro estava no túmulo, mas Jesus, que era seu amigo, chegou e não arrancou Lázaro do túmulo, mas ele deu a ordem: Lázaro, sai deste lugar, vem para fora, aqui tem vida. Este é o convite do Senhor hoje, com este tema, o milagre da retomada. Retoma em Deus. Pare de dar desculpas dos seus erros, dos seus pecados, das coisas que fez ou deixou de fazer. Hoje o Senhor está te perguntando, irmão e irmã: tu me amas? Está disposto a dar a vida novamente? Está disposto a retomar no casamento? Está disposto a recomeçar com o irmão? Está disposto a retomar lá na paróquia, lá na igreja, no movimento, onde você faz parte? Está disposto a retomar consigo mesmo? A buscar o perdão dos pecados? A buscar uma confissão? Que o Senhor nos ajude e que essa retomada aconteça para valer. Que você se levante como homem novo, se levante como mulher nova, se levante como jovem novo, restaurado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, porque Cristo tem poder para nos transformar, assim como transformou Pedro, tem poder para te transformar. Este é o convite do Senhor a cada um de nós no dia de hoje, irmãos e irmãs. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e logo mais nós retornaremos, continuando nesta linha de meditação, milagre da retomada. Logo mais nós retornaremos. Estamos de volta com o programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira dedicada à Eucaristia. Convite para todos nós hoje, também adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos meditando a palavra de João, capítulo 21, do 15 ao 17. O nosso tema de hoje, o milagre da retomada. Nós estávamos meditando sobre a vida de Pedro, Porque essa passagem é aquela passagem que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde e Jesus pergunta se ele está disposto a dar a vida. Pedro responde: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Mas essa resposta Pedro dará, da pergunta de Jesus, Pedro dará quando ele morre crucificado. Ali sim ele dá a resposta para Jesus, que ele estava disposto a dar a vida. Mas aqui Jesus então convida Pedro, cura o coração de Pedro, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro. Então veja como Jesus não desiste do ser humano. Às vezes nós desistimos das pessoas, desistimos às vezes
às vezes numa amizade, né, desistimos de alguém da família, aquele não tem jeito, aquele, não vou rezar mais pela conversão daquela pessoa, daquele filho, daquele jovem. Não, porque Deus não desiste de mim, não desistiu de você, não desistiu de nós. Deus continua acreditando até o último minuto da nossa vida. Eu me recordo, neste momento, uma vez, um jovem me procurou para a direção espiritual. Estava lá em Cachoeira Paulista, estava iniciando o ministério, no primeiro ano ali de vida ministerial, do sacerdócio, e eu comecei a atender esse jovem. Só que ele não progredia, porque a direção espiritual, a gente convida a pessoa a crescer e progredir na vida espiritual, né? Então a pessoa vai melhorando aos poucos. Só que ele vinha para atendimentos, olha, faça isso, leia este livro, né? Começa a rezar nesse sentido. E ele voltava pior. Vinha, direcionava, voltava pior. E assim foi, alguns meses. Chegou o momento em que ele veio para o atendimento, estava pior do que quando veio a última vez. Eu fui à capela, depois que eu o atendi, fui à capela e disse assim para Jesus: Jesus, eu não vou mais atender esse jovem. Eu desisto desse jovem. Na hora, Deus fala conosco, gente. Na hora, Deus falou assim em meu coração: eu não desisti de você. Por que você tem que desistir dele? Porque Deus não desistiu de mim. Hoje eu sou padre, graças a Deus. Então Deus não desiste. E esse jovem, depois eu continuei atendendo, e graças a Deus ele parou de buscar as coisas erradas, saiu das drogas, saiu do pecado, e hoje é um excelente pai de família, um homem de Deus, um grande pregador. Então veja, se eu tivesse desistido, talvez ele estaria ainda, talvez encontraria outra pessoa para ajudar, ou talvez estaria ainda perdido. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Mesmo que talvez você já tenha ouvido outras coisas, né? Ouvido de pessoas, isso ou aquilo, saiba, hoje o Senhor está te visitando. Então a pergunta que nós devemos fazer neste programa hoje, a pergunta é: diante da realidade que vivo hoje, diante da realidade que eu vivo, o que eu vou fazer? O que eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida neste ano de 2024? Hoje o Senhor está nos convidando a uma retomada. E não é o Padre João Marcos que está convidando você para uma retomada. É o próprio Jesus que está dizendo a você, diante da realidade que você vive, é possível recomeçar. É possível retomar. Por isso que é o milagre. E o milagre é porque é Deus que age. É Deus que transforma. É Deus que cura, é Deus que liberta. Quantas pessoas estão vivendo, a tibieza espiritual? O que é uma alma tíbia? É a alma fria, apática, desanimada, insatisfeita com todo mundo e até com Deus. Uma alma tíbia é uma alma morna, fraca, preguiçosa, sem fervor. Tibieza é consequência do pecado. Aí falta a esperança, falta a fé. Então hoje o convite do Senhor a cada um de nós, com esta visita que Jesus fez a Pedro lá naquele local, no mar de Tiberíades, onde Pedro estava ali pescando, voltou para a sua vida, nem imaginava que Jesus ia ao seu encontro. Mas depois que nós fazemos a experiência com a graça de Deus, irmão e irmã, eu costumo dizer, depois que nós fazemos a experiência do cenáculo, o que é a experiência do cenáculo? É a experiência do batismo no Espírito Santo. Depois que nós fazemos a experiência da efusão do Espírito, que nós voltamos para a igreja, para amar mais a Deus, a Eucaristia, a palavra, a Virgem Maria, depois que você fez a experiência do cenáculo, você nunca mais será o mesmo. Mesmo que você queira, talvez, regredir, voltar para a vida errada, o Senhor vai ao seu encontro. Hoje o Senhor está nos incomodando.
Hoje o Senhor está indo ao seu encontro, irmão e irmã, para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, assim como os apóstolos, receberam o fogo que queima, e queima os pecados, que queima toda a tibieza, assim como os apóstolos receberam a graça, assim como Pedro recebeu a graça de Deus depois, lá em Atos capítulo 2, o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que tinha voltado a pescar, depois que Jesus pergunta se ele o ama, ele retoma, recebe o Espírito Santo e a sua vida é transformada. Hoje o Senhor quer transformar a sua vida. Hoje o Senhor quer te resgatar, irmão. Neste programa com a palavra, o convite de Jesus é: saia desta prostração, saia desse desânimo, saia dessa tibieza e retoma em Deus com a força do alto. Porque é possível sim. Eu escrevi um livro chamado Recomece, Deus acredita em você. Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque eu acredito no ser humano, eu acredito que com a força do alto, o Senhor pode transformar qualquer realidade. O Senhor pode transformar você, mesmo que você esteja nas drogas, esteja na prostituição, esteja na vida errada. Quantas pessoas foram transformadas pelo Cristo, depois se tornaram pregadores, evangelizadores, músicos. Por isso que eu quero já rezar por você, me colocando aqui já adiante. Aqui hoje, quinta-feira, dedicada à Eucaristia. Falamos hoje de adorar a Jesus. Eu sei que muitos de vocês que nos acompanham vivem em realidades que não têm missa diária. E às vezes só tem a celebração da palavra no final de semana, ou a missa no final de semana, ou a celebração da palavra, Em alguns lugares chama culto dominical, com a distribuição da Eucaristia. Mas se você tem a oportunidade, irmão, de ir à missa todos os dias, se você tem a oportunidade de adorar a Jesus, irmão, não deixe de buscar o Senhor, porque hoje Ele quer te transformar e hoje Ele quer fazer esse convite a nós. Retoma em Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pai de amor e de bondade, pela graça, Senhor, do seu Filho Jesus Cristo, por meio de seu Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, assim como Jesus visitou a Pedro, visita este irmão e esta irmã no dia de hoje, visita pela sua graça, pela sua força, pelo seu poder, restaura, Senhor, as suas vidas, restaura, Senhor, o seu coração, restaura, Senhor, a sua história, e faz nova todas as coisas pela força do alto. Que esse Espírito Santo, Senhor, que eu recebi, esse Espírito Santo que Pedro, Senhor, foi tocado, foi transformado, que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua retomada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos nesse dia. Com certeza você testemunhará ainda a graça de Deus e tudo que Ele realizou neste programa no dia de hoje. Logo mais, programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, porque a obra Evangelizar continua evangelizando, levando essa experiência do Cristo vivo e vivido. Deus abençoe, ótima quinta-feira a todos nós.